a gravação, né, do vídeo e foi simplesmente perfeito, né? Mesmo porque eu sabia, eu tinha certeza que ia dar tudo certo, né? Com a mediação de Sandra e Cimeia, como sempre, tocando nossos corações, né? Então, esse primeiro momento, nós teremos a formação com os profissionais de creche, né, de berçário a infantil 3, e logo mais nós teremos a formação com o pessoal do pré-escola. Então, minhas saudações para todos os professores, auxiliares de ensino, diretores, coordenadores, e a nossa diretora pedagógica, Maria José. Eu posso afirmar a vocês que estou, assim, hoje, né, duplamente feliz em ter presente na rede municipal de ensino, mesmo de forma virtual, duas formadoras queridas, né? Uma que eu tive prazer, mesmo de forma virtual, Heloísa Mota, e nas redes sociais, inclusive no Facebook, uma foto de Cimeia sentada numa poltrona. Então, foi aí que eu me encantei, né, com as partidas dela nas redes sociais. Então, assim, o que consegue, né, me preencher hoje foram as partilhas delas, né, os saberes, que contribuíram muito para a mudança da minha formação. E antes de convidar a nossa formadora, eu gostaria de ler um trecho de um livro, que toda vez que leio, me faz acreditar na potência do ser professor. Um livro cheio de inspirações e memórias. E que diz o seguinte: partilha é urgente. Os modos de viver, eu vou ler, viu, gente? Os modos de viver com as crianças foram me transformando. Hoje é meu dever devolvê-la a elas, com que elas aprendam. É meu dever devolver à criança que fui. Tudo que ela me ensinou e me ensina até hoje. Como ser e não ser tratada? Então, é com urgência que compartilho essas experiências com colegas, em escolas e instituições, em que recebo convites para que, a partir da partilha, crianças sejam alcançadas. Porém, é uma pressa para além do relógio. É uma pressa em deixar marcas, mas com calma. Aquela calma que as crianças pedem para que possam se despedir dos pais ou para que voltem para pegar o brinquedo. Elas têm urgência na calma, eu também. Hoje, depois de muitas reflexões, leituras, trocas de experiências com colegas, participação em grupos de estudos, fora e dentro da minha escola, sinto-me com mais sede, afinal de contas, há tanto que saber, o que aprender, o que estudar e aprofundar. Contudo, fortaleço-me na defesa de uma infância respeitada, ouvida, amada. Os convites para a partilha têm sido o meu pulso, afinal, nunca me senti competente o suficiente para estar em frente a grupos, muito menos de colegas professores. Simplesmente, quem escreveu isso foi a nossa querida Cineia Goulart. E assim, né, eu acho que no dia da live ela mostrou o livro dela, né, juntamente com as outras escritoras, Karen Justo, Marisete e Patrícia Smith. E esse livro, assim, realmente é poderoso e traz memórias. E o momento de hoje me traz felicidade, porque são duas pessoas mesmo queridas, né? São duas pessoas que me inspiram, que traz leveza, que traz calmaria, e que esse relógio, né, Cineia, que no final eu vou estar falando com vocês sobre isso, que ela sempre fala nos cursos que eu participo, o tempo do relógio. Então, assim, gostaria também, antes de Cineia iniciar, convidar a nossa diretora pedagógica, né, para falar com vocês, né, dar os cumprimentos e
também fazer agradecimentos a toda a presença de todos os participantes desse dia. Abraços a todos e mais tarde eu retorno. Vou estar aqui só encantada com as palavras e os gestos. E a gente se encanta com você, Jordânia, também, pode ter certeza. Quer dizer, certeza você já tem, porque bom dia, Cineia, bom dia, professora. Bom dia. Professoras. Jordânia é uma amada aqui por todas, né, e por todos nós que fazemos a rede municipal de ensino e por tantos outros que conhecem o trabalho dela. E isso é que motiva e que inspira. Então, num sábado em que a gente aqui sente frio, Cineia, talvez aí para vocês fosse calor mais do que frio, está aqui às 7h30 da manhã, né, para estudar, para buscar mais do que informações, mas para buscar estratégias, caminhos, respostas, quem sabe até buscar novas indagações mesmo, né, sobre o nosso fazer. Isso é bem importante. E trazer a temática da alfabetização e letramento na educação infantil é trazer um tema caro, né? Muito caro para o nosso fazer. Nesse momento em que a gente retorna para o presencial na educação infantil, na rede municipal de ensino de Ribeira do Pombal, muitas são as situações, com certeza, que vocês têm lidado, né? Não apenas na etapa da educação infantil, mas também na etapa do ensino fundamental. Quando os nossos professores lá do ensino fundamental falam sobre as questões de aprendizagem dos nossos estudantes, e eles dizem assim, eles ainda estavam na educação infantil, como acontece para os nossos meninos do terceiro e quarto ano, né? E as deficiências são muitas, e as carências são muitas, e a gente diz assim para eles, olha, não é só de hoje, não é só por conta do remoto, não é só por conta da pandemia, mas há uma ânsia muito, muito grande que não é de agora, em relação a receber esse estudante, e ele já está, abre aspas, pronto, fecha aspas, né? O estudante que já sabe ler, que já sabe escrever, o estudante que já está alfabetizado e letrado, e com certeza o Cineia vai trazer essa relação intrínseca que está em uma e outra, mas que são coisas diferentes, e ninguém chega pronto em lugar nenhum, mas é a responsabilidade nossa de nos sentir mesmo, como diria Freire, né, inacabados, e nesse inacabamento, nas palavras que Jordânia acabou de ler, ditas por Cineia, de nós nos reconhecermos como esse que não está nunca pronto, mas diante de pessoas que formam outras crianças, né? Outros pequeninos que estão sendo formados, que a gente tem essa leveza, né? De estar sempre disposto a aprender. Sei que em alguns momentos vocês se cansam, né? Da lida e da labuta que é estar todos os dias, que é acordar cedo para fazer um trabalho, muitos se deslocam também para o campo, e é uma outra dinâmica. E nesse período que vem a chuva, essa dinâmica ainda é alterada, mas que vocês tenham sempre certeza que a gente tem buscado preparar do melhor modo possível. As mudanças que são propostas sempre é no sentido do melhoramento. Estar aberto a essas mudanças é primordial para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, continue fazendo do modo melhor, ter a clareza, né, da nossa responsabilidade enquanto professores da educação infantil, enquanto necessidade mesmo sempre de estar em formação, na formação não apenas que a secretaria promove, mas na autoformação, né, que ela é diária, na busca pelos estudos. E uma outra questão é no lidar com as nossas crianças, que hoje, muito para além da questão cognitiva, lidam com as questões emocionais, que são sérias. A gente vê isso muito forte, especialmente para os jovens, né, que entram numa fase da toda uma mudança do corpo, mas a gente vê isso também para os nossos pequenos da educação infantil. Então, que vocês possam ter sempre muita sabedoria para conseguir lidar com tantas questões que estão postas aí, mas que a gente sabe que está diante da nossa responsabilidade de ser professor, professora. Então,
Muito sucesso para vocês nesta manhã. A gente tem um tempo que gostaria de se estender mais, Cineia, mas eu tenho certeza que ele será bem aproveitado na sua fala. Então, desde já, muito obrigada pela colaboração e a gente espera, quem sabe, contá-la em algum momento aqui de pertinho mesmo, né? Ah, Poder ter contato do com toque, do certeza. abraço. Obrigada, Jordânia, também pelo seu lindo trabalho e obrigada a cada uma de vocês que fazem a rede municipal de ensino. Eu esqueci, gente, de comunicar também, né? Que são 2 momentos, Cineia vai apresentar o tema, depois vocês tiram as dúvidas e fazem as perguntas. Mas também vocês sabem que no encontro anterior, Cineia, né, tem a bebê dela, e vocês veem nas redes sociais quem segue, né, percebe o cuidado e toda a delicadeza e a preparação que ela faz com a pequena dela. Então, assim, a pequena dela está dormindo no momento, mas se por acaso, né, vier a acordar, aí ela vai precisar sair rapidinho. Isso. Agora é comigo? Bom dia, eu acho que são as mesmas pessoas que estavam naquele outro momento, isso? Só para eu saber de que lugar eu vou falar. Então, sim, algumas eu já reconheci aí o rostinho. Bom dia a todas, a todos, né? É uma honra poder estar aqui novamente com um grupo tão bacana, assim, que aquele dia trouxe tantas inquietações e reflexões no chat, também abriram o microfone para falar a respeito. Aqui estamos com 17 graus, não sei aí, mas aqui são 17 graus, um friozinho, para aquecer a nossa manhã. E a minha partilha hoje, ela inicia desse lugar que a Jordânia me leu ali, né? Jordânia fez uma reflexão que na voz do outro tem um outro lugar, né? Alguém lê o que a gente escreve, tem um outro lugar. Então eu vou falar desse lugar de novo, falei aquele dia para vocês, do chão da escola, de um percurso de estudos e de reflexões que vão fazendo sentido na prática. Então, de professora para professoras, né? Eu venho compartilhar aqui, vou colocar minha tela já para a gente não perder tempo. Aí vocês me digam se estão vendo. Aqui. Acho que agora sim, né? Apareceu? Sim. Então, assim, esse desafio de falar desse tema tão caro, como já foi dito, que nos traz tantas perguntas, né? Nos levam a tantos caminhos assim, e muitas vezes a gente não consegue nem sair do lugar de tantas possibilidades que nos oferecem, a respeito da alfabetização e do letramento na educação infantil. Então, vocês que são professoras dessa etapa de 0 a 3 anos, que muitas vezes recebem até das famílias, né, algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito da alfabetização, porque afinal de contas, a criança está indo para a escola todos os dias. E se nós não alfabetizamos essas crianças, o que é feito então na escola? O que é oferecido? O que é ofertado? Né? Qual a preparação para esse momento lá no ensino fundamental existe? Uma preparação, temos uma obrigatoriedade em relação a essas questões, como articular essa teoria prática, então, em relação à alfabetização e letramento. Então, eu vou fazendo uma costurança aqui, né, entre teoria, prática, fazendo algumas reflexões, e vocês fiquem à vontade para abrir o microfone, para fazer alguma pergunta, algo relacionado ao tema, e no chat também eu tento acompanhar, tá bem? Então vamos lá, minha gente. Eu ia até me apresentar, mas acho que não precisa, né? Aquele dia já fiz. Mas eu sou a mãe da Elis,
Sou professora, pedagoga, formadora de professores. Falei no livro ali, Jordânia leu, que nunca me imaginei nesse lugar de fala, tá? De ser professora de professores, de estar nesse espaço aqui tão rico, que precisa de tanto comprometimento, né? Mas hoje sim, então, sou professora de professores na pós-graduação. Fiquem à vontade para participarem da nova turma de pós-graduação em educação infantil. Gente, são 2 turmas formandas já de um percurso fantástico. Faço parte do Elas e o Chão, como a Jordânia falou ali, que tem livro também. Enfim, tem uma página no Instagram onde vocês podem acompanhar textos e materiais. Essa é a Cimeia, uma gaúcha aqui que vem compartilhar algumas questões então com vocês. Vamos lá, gente. Afinal de contas, o que é essa alfabetização, né? Que a Magda Soares, que é uma referência, então uma das, vai falar que é a aprendizagem inicial da língua escrita. E o que ela tem a ver com a educação infantil na etapa que nós estamos falando hoje? Então, a Magda vai dizer o seguinte: nós precisamos entender sobre os processos de aprendizagem das crianças e de desenvolvimento para a gente chegar a esse lugar aqui. A gente precisa entender que a aprendizagem, ali está trocada aprendizagem a palavra, é uma tecnologia. Essa alfabetização é uma tecnologia. Ela fala de tecnologia porque a gente tem que transformar sons em letras, letras em sons. Então, ela fala que essa alfabetização, né, que representa o som da fala em grafemas, ela vai trazer todo um contexto teórico para a gente entender se a alfabetização de fato, essa aqui, né, com esse embasamento teórico, ela está dentro do contexto da educação infantil. Se nós reconhecemos essa necessidade de decodificar, de codificar os símbolos dentro da educação infantil. Em contraponto, ela vai falar sobre o letramento, tá? Que é ler e compreender o que lê. Então, a gente sai dos códigos, da letra, né, dos sons, da escrita, para essa concepção de ler e compreender o que se lê. Para essa concepção da função social dessa escrita, né? Das palavras, das letras, do conjunto das letras, dos sons, das sílabas, para a função social disso. Ela vai falar que o letramento é identificar e lidar com diferentes gêneros textuais. Ela vai trazer que a gente compreende o letramento como um ajuste do texto que se lê, que se escreve, que se apresenta para alguém. Eu não vou aprofundar nessas questões para a gente não ficar no mesmo lugar, tá? Mas eu trago como introdução para compreendermos onde a alfabetização e onde o letramento estão no nosso contexto de educação infantil. Então, vamos lá, para questões práticas, tá? No nosso dia a dia aí, com bebês, com crianças pequenas e bem pequenas, nós usamos esses códigos, as letras, para quê? Por quê? Se usamos, né? Se no nosso planejamento temos algo relacionado ao alfabeto, aos sons, para quê? E por quê? Talvez nós temos algumas concepções relacionadas ao preparo para o ensino fundamental. Mas nós vamos focar na criança que é, não na criança que vai vir a ser. Então, a criança que temos hoje, bebês, crianças pequenas e bem pequenas, o que compreendem, do ponto de vista do desenvolvimento humano, sobre as letras em si?
Crianças de 2 anos que têm ali ao seu alcance uma atividade com letras que elas vão ligar a letra à palavra, a letra ao símbolo, a uma imagem. Para quê? Essa questão do porquê, para quê, para quem, né, vem muito relacionada ao planejamento. De novo, naquele dia nós falamos que tudo vem do planejamento, a avaliação vem de planejamento, né? Essa concepção de vida cotidiana aí está entrelaçada em todas essas ações. Então, gente, se eu tenho como compreensão que as crianças precisam aprender as letras, eu preciso saber qual é a intencionalidade disso. Se eu tenho como concepção o letramento, que é uma leitura de mundo, né, em que a criança vai ter acesso a um livro e vai identificar naquelas imagens as expressões daquele personagem, né, daquele desenho, ela vai identificar ali lugares, espaços, ela vai imaginar, ela vai desenvolver criatividade a partir de uma revista, de um jornal, de um livro. Que lugar, então, teria o letramento dentro do nosso contexto da educação infantil? Letramento ou alfabetização? Ou alfabetização e letramento? Então, vamos refletindo a respeito disso, para a gente chegar aos contextos de brincadeiras, de espaços propositores relacionados a esse mundo letrado, em que as crianças já são inseridas. Então, assim, temos alguma proibição em apresentar as letras para as crianças? Será? As crianças já nascem nesse mundo letrado, né? Elas já nascem, elas já crescem com as palavras. Não crescem já com as palavras? Desde a barriga da mãe, ela já tem esse acesso. Quando a mãe conversa com o bebê, quando as pessoas estão ali falando, as mais próximas com aquele bebê que está na barriga. Então, o que seria de fato, gente, alfabetização e letramento? Seria apenas apresentar as letras? Seria apenas identificar a letra do seu próprio nome? Que mundo é esse tão diverso e infinito que se resume em palavras direcionadas para crianças pequenas e bem pequenas? Loris Malaguzzi falava que a criança tem 100 linguagens, e mais 100, e mais 100. Se nós falamos que na educação infantil nós queremos oferecer experiências para que as crianças aprendam e descubram o mundo através dessas 100 linguagens, como que a gente resume a uma linguagem apenas, né? Poderíamos resumir a uma linguagem apenas, que é a linguagem da escrita, ou a linguagem da leitura. Mas a criança é corpo inteiro. O bebê é corpo inteiro. O bebê que toca, o bebê que sente, o bebê que cheira, o bebê que expressa. Onde nós encontramos essa leitura de mundo no nosso contexto de educação infantil? Se nós não alfabetizamos, se nós não indicamos a apresentação fora de contexto das letras para as crianças. Então, pensar nesse futuro leitor das palavras apenas resume a criança em alguém que vai vir a ser. Mas as crianças bem pequenas e pequenas, elas têm condições de fazer leituras de mundo. Um bebê que está lá com um objeto, batendo no outro, descobrindo sons, é descoberta, é aprendizagem. A criança que identifica na expressão do professor algo bem específico, o professor está preocupado, está procurando algo, está fazendo uma expressão de preocupação. É uma leitura de expressão.
Nós precisamos encontrar esse lugar nas crianças. A gente não precisa, muitas vezes, só pensar em oferecer, mas identificar o que as crianças já estão fazendo, o que elas já estão vivendo. Então, nós, enquanto professores, temos esse lugar de quem acompanha, estudamos isso aquele dia, acompanha processos e que também oferece, media, né? Nós não estamos só acompanhando, nós precisamos alimentar essas aprendizagens das crianças, essas curiosidades das crianças. Então, como identificar, né, essas experiências que elas já estão vivendo para que eu possa alimentar? Isso tudo a gente vai ir costurando, então, durante essa manhã. Aqui eu tenho uma das poucas imagens que eu trago minhas, tá? Vou explicar para vocês. E até se vocês forem printar, fotografar, só não postem, só isso, mas podem fazer. Por questão de uso de imagem, de autorização de uso de imagem, tá? Então, assim, gente, Magda Soares vai falar que alfabetização e letramento, então, são questões distintas. A alfabetização está lá no processo de identificar as letras, os sons, né? De juntar tudo isso para formar as palavras. E o letramento está na interpretação, no reconhecimento, na função social dessa escrita. Essa imagem aqui conta muito dessa questão indissociável aí, né? Mas dentro do contexto da educação infantil. Então, eu tenho uma criança com um livro, eu tenho uma criança com uma calculadora. Vejam só. É algo dirigido, direcionado, focado na alfabetização e no letramento? Não. Mas elas têm acesso. Eu preciso mesmo de uma atividade, de um trabalhinho, de uma folha, de um xerox, laço de números? Olha a calculadora na mão de uma criança, despertando o interesse de saber o funcionamento daquele objeto, já começa por aí, né? Que não, um objeto, um brinquedo, um material não estruturado, ele não tem um fim em si mesmo, ele é o início de infinitas possibilidades. A gente não brincava com calculadora para escrever com os números? Tentava fazer escritas lá com os números, né? O número 5 poderia virar um S e assim sucessivamente. Então, ali eu tenho duas possibilidades. Eu tenho acesso aos números, eu tenho acesso às letras, às imagens, à leitura de mundo. Além disso, eu tenho a fantasia. Tenho uma criança fantasiada. Então, assim, a representação também é uma linguagem importante dentro desse contexto. Percebam, então, que na educação infantil nós vamos oferecer possibilidades para as crianças viverem experiências. Nós não estamos focando na alfabetização e no letramento, é na alfabetização, né? Estamos oferecendo a possibilidade desse letramento, então, da identificação dessas linguagens, mas dentro do contexto da brincadeira. Nós não temos como eixo aí estruturante as interações e brincadeiras? Então, como não direcionar as crianças? Agora é o momento de estudar a letra A, né? As crianças que têm o nome com a letra A, fruta com a letra A, onde tem a letra A aqui no nosso meio, é muito diferente das crianças terem acesso a todas as letras ao mesmo tempo. Seja num teclado de computador, seja num contexto na sala em que as crianças têm acesso ali ao brincar real também, né? O brincar real com materiais reais, um computador, uma calculadora, o caderno, as canetas, que não seja só o brinquedo de plástico, né? Mas o brincar real, que é o que as crianças querem. Então, gente, dentro da educação infantil, nós podemos sim ampliar o repertório das crianças, mas, primeiramente, o nosso, que é o que a gente está fazendo aqui, ampliando o nosso repertório
para que a gente possa ofertar essas possibilidades para as crianças com muito mais significado, né? Então, é função mesmo da educação infantil? Nós precisamos compreender o nosso lugar de educação infantil, que não é o lugar do ensino fundamental. Nós precisamos preparar as crianças, então, para esse ensino fundamental? Será? E como? Se sim, como? Se não, como também? Então, oferecer o quê, afinal de contas? Então, vamos partir desse lugar de sem linguagens, tá? Para a gente chegar a essa função da educação infantil dentro dessas possibilidades aí do mundo letrado, do mundo das letras, das palavras, dos sons. Se as crianças têm 100 linguagens, vamos pensar na linguagem oral. Quando as crianças falam, quando as crianças se expressam, quando as crianças comunicam, quando as crianças perguntam, quando as crianças trazem ideias, sugestões lá na vida cotidiana, nós estamos oferecendo para as crianças essas possibilidades delas ampliarem esse repertório de fala, né? Quando eu digo para as crianças que lá na roda de conversa, às 3 da tarde, é que elas vão falar, eu não estou oportunizando essa fala, essa oralidade espontânea das crianças. Então, Emília Ferreiro vai falar, né, que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Essa criança que pensa não pode ser reduzida a um par de olhos, né? Pensando aí na alfabetização. Há um par de olhos, de ouvidos e uma mão que pega o lápis. Então, antes dessa criança que pega o lápis, tem uma criança que fala, tem uma criança que chora. A gente está falando de bebês aí. Esses bebês não falam. Como que eles sinalizam algo que eles querem ou que eles não querem? Como que eles se expressam se eles não falam? Então, dentro desse contexto da educação infantil, onde que as crianças estão? Quando que a gente dá um lugar de fala? Quando que elas têm vez e voz? Para que elas cheguem lá na alfabetização com um repertório de palavras. Quando que elas vão ter esse repertório de palavras? Só quando elas forem alfabetizadas? E aí lá na alfabetização elas vão ficar naquele casa, ovo, sapo, né? Quando que nós vamos oferecer tudo isso? Nessa primeira infância, para elas irem construindo. Mas se, como professora, eu não estou nesse lugar de pesquisadora, leitora, como que eu ofereço isso na prática para as crianças? Se eu não sou leitora, logo eu não vou fazer uma curadoria, né? Uma seleção de livros para as crianças. E vou acabar oferecendo aqueles livros que elas podem rasgar, aquele que já está sem página, aquele que já está amassado. Então, eu preciso me reconhecer como uma professora de educação infantil, como um professor de educação infantil, que pesquisa, que lê, para que eu possa oferecer esse mundo de possibilidades para as crianças, além da letra do nome dela. Então, vamos lá. Quando eu ofereço propostas a partir do treino, né? O treino da letra do nome, o treino da palavrinha lá, dos sons e tudo mais. Quando eu ofereço tarefas prontas ou descontextualizadas que não têm a ver com questões que eles estão vivendo no dia a dia, eu estou trazendo para a educação infantil
tentando trazer a alfabetização de um modo que não cabe para essa etapa do desenvolvimento humano. Se nós falamos lá no outro encontro, e talvez em um outro momento, quando falarmos sobre o planejamento de vida cotidiana, né? Se eu entendo que tudo está costurado uma coisa na outra, como eu vou descontextualizar, trazer algo fora? Agora, eles estão brincando lá com blocos, com jogos de encaixe, com legos, mas agora a gente vai fazer uma atividade para que eles descubram a letra do nome deles aqui dentro desse livro. É descontextualizado. Não faz parte do que eles estão vivendo. Logo, não tem sentido. Mas isso pode estar bem presente na educação infantil. Os professores podem pensar, isso pode virar um portfólio, inclusive, das crianças, mas não tem sentido. O que tem sentido para as crianças na educação infantil, gente? O que eles vivem todos os dias, tocando, sentindo, experimentando. Então, quando a gente fala que oferecer o livro para as crianças em um contexto na sala de leitura, né? É um tapetinho lá, é uma cabaninha, almofadas, para uma leitura de leite, algo que não seja tão direcionado, isso é o que vai fazer sentido para eles. A manipulação desse livro. Então, a gente vai falando a respeito disso, assim, para pensar nesse lugar de como pensar nesse letramento no contexto da educação infantil. Então, eu preciso gerar contextos de aprendizagem, tá? Não atividades isoladas, não atividades descontextualizadas. Como? Como pensar nisso? Primeiro, gente, com os nossos espaços. Façam uma autorreflexão. Eu não conheço a sala de ninguém, mas vocês conhecem a sala de vocês. Que espaços vocês têm na sala que provocam as crianças a essa leitura de mundo? Que espaços vocês têm na sala que as crianças podem ter acesso aos livros? Acesso, manipulação dos livros. Não são os livros lá em cima naquela estante que só os professores podem pegar. Quando a gente fala que as crianças têm que ter acesso, e aí a gente não pode ficar focado, eles vão rasgar, eles vão colocar na boca, eles vão... A gente só aprende a cuidar usando. A gente só aprende a manipular manipulando. Então, o livro precisa estar na mão das crianças. Os livros precisam estar ao alcance das crianças. Então, pensem na sala de vocês. E aí eu não digo em um contexto em que todos os dias o professor tem que preparar, tá? Eu falo de um contexto que fica lá na sala, disponível, ao alcance deles. Mas eu trabalho com bebês, não tem problema nenhum. Simeia, é o contexto permanente que você fala? Contexto permanente. Então, dentro dessa sala referência, que não é uma sala de aula, porque a gente não dá aula na educação infantil, é uma sala que é referência para as crianças, porque é uma sala delas, para elas, por elas. Eu preciso pensar em contextos permanentes, se possível, tá, gente? Eu tô falando de caminhos possíveis, nada fechado em uma caixinha. Mas assim, eu preciso pensar em contextos dessas 100 linguagens. A gente está falando aqui da leitura. E o que mais? Para ampliar esse repertório das crianças. Para que elas possam falar mais, para que elas possam se expressar mais. Eu tenho algum contexto na minha sala que leve as crianças a narrativas? Eu tenho algum contexto na sala para esse brincar simbólico, para que as crianças criem enredos? Eu quero que as crianças sejam criativas quando elas forem lá fazer escritas, quando elas estiverem alfabetizadas. Elas criam enredos nessa primeira infância? Que enredos, Simeia? Enredos de brincadeiras. Elas vão ao médico com os bebês, elas brincam de veterinário, elas criam enredos lá com diferentes papéis, elas distribuem papéis nessas brincadeiras. Tu é o pai,
tu é a tia, tu é a vovó. Gente, isso faz sentido para as crianças na educação infantil, nessa etapa que nós estamos falando. Esse repertório que a gente precisa alimentar. Esse brincar precisa estar tão presente que precisa ser natural para as crianças. Então, olhem para a sala de vocês. Se essa sala convida a essa ampliação de repertório. Então, ali, para eu gerar contextos de aprendizagem que levem essas crianças ao conhecimento de mundo, primeiramente, eu preciso pensar nos espaços. Eu preciso pensar, então, nesses espaços que têm a ver com essas experiências orais e de comunicação, que não é só a roda de conversa, mas sim, a roda de conversa tem um grande valor. Quando ela não se resume a perguntas como: vamos falar sobre o que vocês fizeram no final de semana? E aí o Antônio fala, a Maria Clara fala, o Augusto fala, o André fala. E pronto, encerramos a nossa roda de conversa. Como provocar as crianças a essas narrativas espontâneas, gente? As crianças, elas podem sim ser direcionadas nesse dia a dia na escola pelo professor, direcionadas no sentido de que o professor traz provocações, ele traz perguntas, boas perguntas, né? Nós precisamos aprender a fazer boas perguntas. Perguntas generativas, que o Euelos fala, que são perguntas que geram outras perguntas. Então, não perguntas que são que dão a possibilidade de um sim e não. Gosta desse livro? Não. Gosta desse? Sim. Que perguntas nós podemos fazer para as crianças para que elas falem mais a respeito? Olha a diferença. Vocês gostam desse livro? É uma pergunta, é uma possibilidade. Outra pergunta. O que tem nesse livro que é tão grande que não caberia nessa sala? Talvez seja um personagem lá, um gigante, uma mesa, um castelo. Olha a pergunta. É uma possibilidade de responder sim ou não? O que tem nesse livro que não caberia dentro da nossa sala? Instiga a criança a falar, a expressar. E além de expressar, ela tem que fazer um levantamento ali na mente dela, relembrando sobre a história, pensando no que será que é tão grande assim que não caberia. Olha a relação aí. Então, gente, que lugar é esse que nós ocupamos? Né? Que função é essa de professores de educação infantil, se não é de mediação das aprendizagens? Nós não vamos dar aula, vejam bem. Então, eu faço o quê? Eu faço boas perguntas. Eu trago provocações a partir de contextos, de brincadeiras, de contextos que não precisam, muitas vezes, nem de uma explicação. Se eu tenho uma cabaninha na minha sala com um tecido lá transparente, que dá aquele aconchego, eu tenho algumas almofadas e alguns livros, eu tenho um convite, pessoal. Eu tenho um convite que eu não preciso ficar explicando o que vai acontecer ali. O contexto é o próprio convite. Então, os materiais adequados, pensados com intencionalidade, me levam a esse lugar. E aí, afinal de contas, o que vale mais para essa etapa? A boa pergunta do que tem nesse livro que não caberia na nossa sala? Ou vamos identificar a letra do nosso nome? O que será que tem mais sentido para as crianças de educação infantil? Eu vou estar deixando de oferecer uma possibilidade para as crianças fazendo essa boa pergunta?
Ou estou ampliando o repertório delas? Para que elas busquem formas de responder. Vamos lá. Trago aqui uma imagem de reflexão de um brincar. É só um brincar mesmo? Será que é só um brincar? Quando nós entendemos sobre essa etapa da educação infantil, sobre a necessidade desse brincar que não se resume em 15 minutos do dia, muito pelo contrário, esse brincar é o centro do planejamento. Quando eu compreendo todo um percurso que a criança percorre ao criar uma brincadeira, então eu me reconheço como um professor que vai mediar, que vai instigar, que vai alimentar esse brincar para ampliar esse repertório da criança. Será que era só um castelo de areia? Quantas possibilidades ali que nós poderíamos nomear aí? Esse castelo tinha que ficar em pé. Quantas hipóteses? Eles vão precisar de hipóteses de escrita depois. Antes disso, eles têm hipóteses de construção, de encaixe, de equilíbrio, de noção espacial desse corpo. Esse corpo que vem antes, como a Emília Ferreiro diz, da mão somente que pega o lápis. É um corpo inteiro que vai sentar numa roda de conversa e vai precisar se organizar ali para não pisar em todo mundo. Isso não faz mais sentido para as crianças de educação infantil do que propriamente o lápis na mão? Então, gente, partimos dessa criança inteira, partimos das 100 linguagens e chegamos a esses espaços que convidam e que ampliam o repertório das crianças. Vamos lá. Que contexto, que elementos ricos nós temos aqui para compor esses espaços da sala que eu convidei vocês a pensarem. Ai, mas eles têm 1 ano, 2 anos. Esse teclado de computador em um contexto de escritório lá para as crianças de 2, 3 anos? Não faz sentido? Não faz parte do dia a dia deles? Ou o alfabeto na parede, na sequência toda dele, faz mais sentido do que as letras sendo apresentadas nesse contexto do teclado que não tem uma sequência. São as letras. Como funciona isso? Que perguntas eles se fazem enquanto brincam? Além disso, né? Vamos pensar nesse teclado na mão dos bebês. Exploração. Talvez alguns vão tentar simbolizar, porque eles vê o meu computador, ela bate desesperadamente nas teclas, né? Ela não quer bater onde não tem tecla, ela quer bater onde tem o teclado. Eu passo a maior parte do tempo assim, digitando aqui. Para ela faz referência, talvez, né? Mas para as crianças maiores, eles representam, eles já criam um enredo. Olha o enredo aí. Ai, vai ser um escritório, vai ser professor, uma brincadeira de professora. O que eles vão fazer com esse elemento? Dentro de um contexto de brincadeira. Não é o teclado lá no meio da sala sem nenhum sentido. Estou falando de um teclado em uma mesinha com um mouse, algo que a gente não use mais. Não estou nem falando de ir lá comprar na loja. Estou falando de materiais que a gente não utiliza, que não tem uma funcionalidade para o professor, mais para o adulto, para a família, e que a gente traz para o contexto da escola para as crianças brincarem.
Aí eu tenho uma mesinha, eu tenho esse teclado, eu tenho um caderno, eu tenho uma caneta. Nós adultos lá, os professores, ficam ficam escrevendo com canetinha? Nós usamos caneta. Daí as crianças querem usar caneta também. Dentro desse contexto aqui de brincadeira, tá? Como que eu posso, então, trazer esses elementos para o meu dia a dia, para a vida cotidiana, para fazer sentido? O telefone. Quando as crianças brincam com o telefone, eles trazem muitas narrativas, eles criam. As crianças são produtoras de culturas, né? Então, tanto elas representam aquilo que elas já vivem, elas já veem as pessoas fazendo ligações, quanto elas criam também. Então, elas fazem elas simbolizam aquilo que elas já criam, elas já vivem, desculpa, e elas ainda criam porque elas são capazes. Então, dentro desse contexto de telefone, de ligação, vamos fazer uma relação lá com a avaliação e registros e avaliação descritiva. As crianças podem trazer questões da vida cotidiana delas. Algumas vão representar o pai trabalhando no telefone. Algumas vão fazer pedido de comida, de lanche. Isso não é muito mais rico? Isso não é aprendizagem? Isso não é repertório? E nós, que função temos ali? De alimentar esse brincar. Por isso, a necessidade de trazer elementos, objetos reais para essa brincadeira real, né? O brincar real, Malaguzzi fala algo a respeito desse contexto, desse brincar real, que, consequentemente, traz experiências reais. Então, eu tenho calculadora ali que pode estar dentro de um contexto de brincadeira de restaurante, talvez, na sala, né? As crianças precisam aprender a contar de 0, de 1 a 10, como um treino descontextualizado? Ou para elas faz mais sentido representar na brincadeira essa experiência dos números, da contagem, do dinheiro, do dinheirinho, né? Um contexto de brincadeira lá com o dinheirinho de papel. E eles vão trazer, gente. Tem que dar troco. Esse dinheiro não está sendo suficiente, é muito mais caro. Eles vão trazer. E isso é conhecimento. E é representação do que eles já vivem com a produção de cultura deles. Então, o que faz mais sentido mesmo na educação infantil? Dessa alfabetização e letramento que a gente vem refletindo? Onde estão as letras? Onde estão os números? Na vida cotidiana deles, quando eles vão ao supermercado com a família, quando eles veem ali a família mandando mensagem de texto, mandando áudio, né? As crianças estão dentro das tecnologias. O que faz sentido mesmo, então, para as crianças? O que está dentro do contexto deles que a gente pode alimentar? Opa! Então, as brincadeiras, né, as interações das crianças aqui na educação infantil. A primeira imagem. As crianças estão conversando, falando, expressando, contando segredos, inventando histórias, né? Às vezes tem uma que vai dizer assim que fez uma viagem, foi à praia. E a outra vai dizer, eu também fui. Talvez ela não tenha ido. Mas nós estamos falando de educação infantil, gente. A gente está falando de imaginação. Né? A gente está falando de crianças que se reconhecem ali. Não, só um pouquinho. Se ela foi à praia, eu também vou. Né? Estão se colocando nesse lugar de fala. Isso é rico. Isso é caro. Precisa de registro. Ali a gente tem uma criança cantando, né? Eu trouxe algumas imagens assim da internet para simbolizar, para contextualizar. Criança cantando. Quando a gente resume a oferta da música apenas
com músicas infantis, e muitas vezes infantilizadas, a gente vai ter um repertório de quê? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. O que mais a gente poderia oferecer? Até da cultura da regional, né? A cultura do nosso estado, para as crianças ampliarem o quê? O repertório. Quantas palavras ricas tem no nosso vocabulário que a gente não traz para as crianças pensando que elas não vão saber o significado. Quando a gente vai contar uma história, às vezes a gente muda aquela palavra porque a gente acha que eles não vão entender. Ai, que palavra difícil. Em milésimos de segundos a gente traz uma outra palavra contando a história porque a gente acha que eles não vão compreender. A gente precisa oferecer, sim, esse vocabulário amplo para as crianças, né? Então, a música, gente, a poesia. Falamos sobre isso lá naquele outro encontro, né? Recitar poesia para as crianças. Quantas riquezas nós temos no nosso país? Quantas? Mas primeiro precisamos ampliar o nosso repertório. Nós lemos poesia? Ouvimos boa música? Aqui tem uma criança brincando com quebra-cabeça. Não é só um jogo. Tem uma experiência ali de encaixe de tamanhos, do contexto da figura inteira que eu preciso identificar. Eu tenho muitas possibilidades, nós temos muitas possibilidades de oferta de contexto de aprendizagem para as crianças, que não estão resumidas em situações fora de contexto. Aqui nós estamos falando de contexto. Ali a criança está desenhando no chão com giz de quadro. Precisa estar direcionado. Agora nós vamos lá na rua desenhar no chão uma árvore, um sol, a letra do nome. Precisa. E o protagonismo? E esse desenho espontâneo, esse registro espontâneo para que a gente possa identificar o que as crianças querem fazer e aprender, para que a gente possa alimentar. Então, ali tem também as crianças acessando o livro, né? E às vezes a gente entende a leitura como algo que todos os dias temos que ter uma leitura nova, todos os dias a apresentação de um livro novo. Se vocês não conhecem a pedagogia Waldorf, tá? Fica como indicação aí, pesquisem, acessem páginas, leiam um pouquinho a respeito. Uma pedagogia que vai trazer a natureza total para dentro das práticas com as crianças. E o que eu já fui visitar uma escola Waldorf, tá? Então, assim, o livro, gente, é lido durante um mês inteiro, o mesmo livro para as crianças. Por quê? As crianças precisam dessa previsibilidade, né? Elas precisam, tentem identificar quando vocês estão contando uma história para as crianças. E história que eles já conhecem. Eles já não tentam antecipar? E ele disse isso? E agora isso? Se sentem seguros ali. Reconhecem. Então, a pedagogia Waldorf traz essa concepção de leitura de história para as crianças se ambientarem, se sentirem pertencentes. Eu preciso de uma novidade todos os dias? Será? Vamos seguindo. Então, aqui é um brincar. É só um brincar? Quanta relação aqui de aprendizagem nós podemos identificar? A criança está simbolizando. A criança está trazendo algo que ela vivencia diariamente através dos cuidados da família, dos professores. Então, é um brincar
que revela, né, o conhecimento de mundo dessas crianças, dessa criança aqui específica. Alimentar, levar à boca, pensar que precisa de um recipiente para a criança colocar a colher, pegar o alimento, né, teoricamente ali na brincadeira, colocar na boca do bebê, do ursinho, enfim. Quanto conhecimento ali? Um bebê de 6 meses faz isso? Só para a gente poder pensar que nós precisamos entender de cada etapa para alimentar esse brincar. Aqui, gente. Aí vamos pensar nesse momento de leitura, tá? Nesse contexto que nós estamos aí falando desde o princípio, sobre a leitura em si. Nós, quando vamos escolher os livros, precisamos sempre separar os livros por faixa etária? Vamos pensar nesse contexto com bastante atenção e reflexão e consciência, assim. Nós temos livros para bebês, nós temos livros para as crianças maiores, mas qual o problema seria do bebê pegar um livro das crianças maiores que é cheio de palavras? Qual seria o problema da criança maior ter acesso a um livro só com imagens? Não seria também um momento de instigar essas crianças? O livro que só tem imagens. O livro de bebê só tem imagens. A criança lá de 3 anos pegou. Não é o momento dela tentar criar um repertório para aquele livro? De algo que ela nunca ouviu, uma história que ela nunca ouviu, só tem imagens? Então, para a gente poder pensar nesses momentos de leitura, a gente precisa saber por que a gente oferece esses momentos de leitura. É para diversão? Esse momento de leitura é para a criança aprender algo? E aí tem algo que vem bem forte dentro da educação infantil, que é usar a literatura para uma atividade que vem depois. Então, eu uso o livro do sanduíche da dona Maricota lá para fazer o sanduíche. Eu uso o livro sobre o corpo para depois a criança desenhar o corpo. Qual é a função dessa literatura? Qual é a função da oferta dos livros? Eu preciso sempre estar dirigindo algo depois? A criança não pode ter prazer em manipular esse livro, imaginar, criar, recriar a história, recontar a história. Então, às vezes, a gente usa o livro como um instrumento do nosso planejamento para fazer uma atividade depois. O livro, gente, tem um valor muito grande. Para as crianças ampliarem essa criatividade e a imaginação. Ela não precisa estar resumida dentro de a história é um desenho, a história é um teatro, a história uma massinha de modelar. Então, momentos diários de leitura têm muito mais sentido. Precisa ser em uma roda de conversa, em uma roda, Cimeia? Todo mundo para agora para fazer escutar a leitura da professora. Precisa, será? Sempre. Quando a gente entende que a vida cotidiana ela não é fragmentada, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, agora é a hora da leitura, agora é a hora do desenho, agora. Quando eu penso em contextos na minha sala em que as crianças brinquem, e aí o professor está ali sentado naquele contexto que nós imaginamos, na cabaninha, com as almofadas e com livros, o professor senta ali e ele pega um livro e ele começa a ler. E uma criança se aproxima, a outra, daqui a pouco eu tenho um grupo de crianças ali. Não faz mais sentido
as crianças se aproximarem por interesse do que para tudo que vocês estão fazendo, porque agora é a hora da história. E aí eu fico ali o tempo todo. Para, fulano, senta, fulano. Fica quieto, fulano. Agora é a hora da história, fulano. O que faz mais sentido, então? Quando eu convido para a leitura em um momento espontâneo, leve, ou quando eu dirijo esse momento de leitura para as crianças que não estavam nesse contexto, brincando com os livros. Então, os momentos diários de leitura, da apresentação desses livros, dessa literatura, né, fazem muito mais sentido do que aquele momento que religiosamente nós sentamos para fazer a leitura do livro. Essa leitura, então, ela vem carregada de concepções, né? Das crianças manipularem, sim, das crianças terem acesso, sim, não só ficar lá em cima no armário, longe das crianças e quando o professor pega. Então, vamos pensar aí, fazer uma reflexão do nosso dia a dia, como que nós ofertamos esse momento, né? As crianças têm acesso, se tem biblioteca, se não tem biblioteca, elas podem, então, manipular esses livros. E quando elas manipulam, de novo, né, para a gente marcar bem essa reflexão, quando elas manipulam, é porque o professor pediu? Para a gente poder pensar. Quando a gente fala dessa nossa etapa, e a gente fala de letramento e tudo mais, a gente precisa pensar que antes da criança escrever o nome, lá na pré-escola, ela precisa se reconhecer. Ela se reconhece, ela tem um nome, gente, ela não tem um apelido. Então, a Eduarda, que não é a Duda, é a Eduarda. A família escolheu o nome Eduarda. Ah, mas a família chama por apelido. Ok, tudo bem. A gente também pode mostrar para a família a importância de que, carinhosamente, ela é chamada de Duda, mas a gente não pode esquecer que ela é Eduarda. Que depois ela vai aprender a escrever Eduarda e não Duda. Ela tem um nome que tem uma história, que alguém escolheu. Ela se reconhece, então, pelo próprio nome? E eu, como professora, como que eu ofereço essa possibilidade para essa criança reconhecer o próprio nome? Quando eu a chamo pelo nome e não pelo apelido. Carinhosamente nós chamamos por apelidos, tá? Não estou fechando uma nova caixinha, assim. Estou trazendo a reflexão do quanto a vida cotidiana nos leva a esse lugar. Então, a Eduarda, depois, ela pode pensar que o nome dela começa com a letra D. De tanto que ela foi chamada de Duda, de tanto que ela viu o nome dela ser escrito Duda. Entendem isso? Quanto é cheio de significado cada contexto, cada momento, cada mediação? As crianças precisam se expressar graficamente, seja com as letras que elas quiserem fazer, seja com o desenho, o registro através do desenho tem muito valor. E não só o desenho dirigido, como assim, nós vamos fazer um desenho de observação, né? Nós temos ali uma flor, um cacho de uva, nós temos uma fruta aberta, nós temos um mamão cortado ao meio, e as crianças vão fazer um desenho de observação. É um desenho dirigido. E também é uma grande possibilidade. Né? Identificar o formato desse mamão, as bolinhas da semente, que cor será que eu pinto, que eu desenho. É um desenho dirigido. Mas e o desenho espontâneo, que eles gostam muito de fazer? Quais os suportes que eu ofereço, inclusive, que não é só a folha. Nós temos diferentes suportes para o desenho. Nós temos o vidro,
nós temos a areia, nós temos, se for folha, não precisa ser sempre a folha A4 quadrada, nós temos a folha, nós podemos cortar redondo, nós podemos deixar suspenso, pendurado essa folha. Nós temos várias possibilidades de trazer essa experiência gráfica de diferentes riscantes, que não são só os lápis de cor, o carvão para o desenho, né? A canetinha, enfim, a tinta. E aí a possibilidade que nós já estamos falando dessa expressão oral, que muitas vezes é no momento da alimentação, não é? Mas agora não é hora de conversar, agora é hora de comer. Por quê? Tenho certeza que todo mundo aí hoje, na hora do almoço, vai conversar. É um momento de encontro. Precisa ser tratado como tal. Né? A gente se reúne para comer, para se encontrar com as pessoas. Então, esse momento é tão rico, gente, tão precioso. Nós falamos aquele dia. Quantas narrativas as crianças trazem no momento da alimentação? Isso aqui tá doce. Ah, esse aqui tem o gosto da comida da minha mãe. Ai, meu pai fez churrasco também, né? Esse suco minha avó faz, mas não é de laranja, é de uva. Quantas narrativas? Precisamos, falamos no início, identificar o que as crianças já estão fazendo desse mundo de conhecimento para ampliar, para alimentar. Então, isso aparece em vários contextos da nossa vida cotidiana, né? O registro, então, o desenho, enfim, e o registro, a marca da criança. As crianças têm essa necessidade de marcar, não tem assim, não, vocês talvez tenham aí em casa as crianças que riscaram as paredes, né? Eles têm a necessidade de marcar, de deixar marcas. Então, vamos pensar nos contextos de novo da nossa sala? Nós temos na nossa sala contextos permanentes, fixos, enfim, né, entre aspas, porque não quer dizer que fique o ano inteiro lá, mas nós temos contextos em que as crianças possam deixar as suas marcas? Ou eles precisam nos pedir permissão para pegar uma folha para deixar marcas? Como que eu poderia pensar? Uma parede pintada de preto, onde eles podem pegar o giz de quadro e desenhar no momento que eles quiserem. Um grande papel craft, né? Ou aqui a gente chama de papel pardo, na parede ou no chão para o desenho. Quanto menor a criança, maior o suporte. Então, gente, esse mundo letrado aí já está no nosso dia a dia. A gente só precisa olhar com mais atenção para alimentar e retroalimentar, para que tenha ainda mais significado. Né? A brincadeira de representação. Eu visto uma fantasia. Então, eu não sou a Maria Clara, eu sou a Branca de Neve. E a Branca de Neve, ela fala de um outro jeito. A Branca de Neve se porta, tem a postura corporal de uma outra forma. A Branca de Neve, ela tem uma linguagem adequada. Quantas aprendizagens em uma representação, gente? As crianças têm outra entonação de voz. Elas estão brincando que são professora. Elas não têm uma outra postura já quando elas brincam de professora? Esse brincar faz sentido para eles. Estão representando. E aí não é só um brincar de professora. Eles trazem, inclusive, nossas falas. Eles falam o que a gente fala. Né? Eles trazem muito presentes nesse brincar representativo. Tanto eles representam, então, personagens, e olha a imaginação aí, a criatividade, quanto eles representam os demais adultos, pai, mãe, vó, professora, né? Cuidador, enfim. Então, assim, as crianças estão inseridas nesse mundo letrado? Sim, estão. A gente pode alimentar tudo isso? Sim, podemos e devemos.
Então, vamos, se as crianças estão dentro desse contexto, a gente vai lá pegar um encarte do supermercado para ler com eles. Vai fazer sentido? E se a gente brincar, então, de supermercado? E eu trago os encartes, eu trago as embalagens, embalagem do leite, pacote do arroz, e a gente monta o supermercado na sala, e aí as crianças brincam. O que vai fazer mais sentido para eles? O brincar ou a identificação das palavras? Deixa eu passar aqui. Então, eu trouxe... acho que vocês não vão enxergar, tá? Mas eu leio, só para contextualizar, assim, alguns campos de experiência, tá? Por quê? Para a gente falar nessa nossa prática aí. Não é o que a Cimeia diz, não é o que a Jordânia diz. São os documentos nos indicando caminhos. O que a base vai nos trazer a respeito do eu, outro e o nós, por exemplo? Né? Tem um dos campos aqui, um dos contextos que vai falar de comunicação. Comunicar necessidades, desejos, emoções utilizando gestos, balbucios e palavras. Não está dizendo que a gente precisa de um desenho estereotipado, de uma folhinha, de um xerox. Está nos dizendo que a gente precisa pensar em contextos em que as crianças façam comunicação, expressão. Então, a gente pode pensar também no campo de traços, sons, cores e formas. E esse vem recheado, né, de muitas questões. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente. Cantadas, brincadeiras cantadas, canções, músicas, melodias. Acho que nós falamos um pouquinho naquele dia também. Então, o que eu posso trazer no meu dia a dia para ampliar esse repertório que seja cantado, que seja através de brincadeiras, né? Que tenha diferentes melodias. Aqui também fala de materiais de manipulação como argila, com diferentes texturas, cores, planos, formas, volumes. Sim, mas a gente começou falando de alfabetização e letramento. Bom, tudo isso está dentro do mesmo contexto. Vamos identificar? Quando as crianças estão usando a argila, por exemplo. Quantidade de argila. Prof, é bem pouco, eu quero mais. O outro ganhou mais do que eu. Né? Qual a relação aí com essa alfabetização até matemática? O tamanho, a quantidade, o volume? Então, gente, tudo está inserido, a gente precisa identificar, né, essas possibilidades. Tem um outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, que vai falar dessa questão de escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas, ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas. Daqui a pouco as crianças espontaneamente vão pegar um livro e vão fazer esse reconhecimento. Olha aqui a letra do meu nome. Né? Dentro da nossa vida cotidiana, nós temos essas possibilidades. Se eu não sei por onde ir, aqui tem uma possibilidade, os campos de experiência. Peguem lá os campos a partir da faixa etária de vocês. Tem os bebês aqui de 0 a 1 ano e 6 meses. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Nós precisamos ajudar as crianças a terem esse comportamento leitor. Desde bebês, lendo, oferecendo. Né? Então, essa alfabetização, esse letramento que a gente tanto ouve falar e a gente vem com os pais muitas vezes, né, perguntando, nós precisamos de fortalecimento teórico, que é isso que a gente está fazendo hoje, para a gente mostrar para as famílias. Sim, eles estão em um mundo letrado aqui, ó, nesse brincar, aqui nesse contexto da sala que eu pensei.
aqui nessa brincadeira com os livros, aqui nesses riscantes, diferentes riscantes que eles estão expressando os registros gráficos deles. Então, nós, professores, temos essa capacidade, né, de trazer para a prática e depois ampliar para outras pessoas que têm esse desafio de compreender esse letramento na educação infantil. Mas nós precisamos compreender primeiro, né? Então, criar e contar, recontar histórias. Eu posso ter uma caixa cheia de objetos e ir trazendo para as crianças, era uma vez um, e aí aconteceu o, e eles vão entrando nesse ritmo, e eles vão construindo histórias, veja bem. Nós queremos que as crianças escrevam lá histórias riquíssimas e criativas depois. Mas elas têm a possibilidade de já criar histórias na educação infantil. E enredos, com início, meio e fim, inclusive. Nós precisamos ofertar. Gente, antes da gente fazer uma amarração assim a respeito dos contextos em si, de como pensar nesses contextos especificamente, eu vou fazer uma pausa aqui de uns 10 minutinhos, se vocês me permitem. Porque estou ouvindo Elis aos prantos, que deve ser o momento que ela quer mamar, tá? Pode ser, gurias? Pode ser? Tá. Sim. 10 minutinhos eu volto para a gente. E aí, se vocês já tiverem perguntas, questões, já vão pensando aí, que depois a gente vai trazendo questões bem práticas. Eu acho que a gente foi trazendo questões práticas, né? Mas para fazer essa amarração, tá bom? Não demoro. Obrigada pela compreensão. Até daqui a pouquinho. Aí. Vamos ver se todo mundo também tá aí, já voltaram, se foram tomar um cafezinho, uma água. Sim, podemos dar sequência? Então tá. Já mamou sua neném? Mamou. Quem tá colocando agora para Minha ficar... filha, seus alunos ficaram bem comportados, só conversou eu. Aquele dia conversaram mais, né? Eu também ouvi de longe aquele dia a conversa aqui no intervalo, no recreio. Gente, dentro de tudo que nós fomos falando, eu sempre quis trazer, então, a vida cotidiana, como da outra vez, tá? Entendendo que é o currículo na educação infantil. Então, se a vida cotidiana é o currículo, eu preciso focar nessas ações, dar mais significado para essas ações, para que, de fato, as crianças aprendam e descubram o mundo, através da vida cotidiana. Então, por isso que nós falamos os contextos da sala, de receber as crianças, talvez com uma música de qualidade, de recitar poesia, de trazer os livros como algo rico e potente para as crianças ampliarem esse repertório, para as crianças ampliarem também a capacidade criativa delas, a imaginação, o fato de contar e recontar história. Então, nós temos várias possibilidades dessas concepções aí, de gêneros textuais, né? Através, sim, das práticas de educação infantil. A gente só precisa encontrar esse lugar, né, de que não é algo de treino, mas sim de experiência. Então, eu vou trazer algumas imagens para a gente poder pensar, tá? Nesses contextos da sala. Por exemplo, como que eu ofereço os livros para os bebês, para as crianças bem pequenas? Eu preciso pensar sempre na organização estética de qualquer uma das ações. Aqui tem uma organização estética. Tem algo muito mirabolante aqui? Não. Eu tenho livros, eu tenho um tapetinho, né? Eu tenho livros ao alcance deles. Então, sempre que eu for pensar em um contexto da minha sala, eu preciso pensar para quem que é. Se é para criança, precisa estar ao alcance dela. A mesma coisa um mural que a gente coloca lá, questões das crianças, fotografia, documentações das crianças, desenhos.
O mural, só quem tem alcance às vezes é o professor. Então, não é para criança, é para o professor. As produções das crianças precisam estar ao alcance das crianças. Elas precisam ver os seus desenhos, elas precisam se reconhecer ali. Então, aqui é uma possibilidade para a gente poder pensar, tá? Essas imagens são todas de escolas que eu te peguei da internet. Mas são caminhos possíveis. Tá? Então, como que a gente oferece os livros? Como que a gente deixa o alcance deles? Pensando em contextos que ficam lá na sala. Eu preciso pensar num horário que eles vão lá manipular os livros? Não. Durante a vida cotidiana, as crianças estão ali brincando, se inteirando, né? Com os espaços e com os materiais. Olha a organização estética quando a gente vai oferecer os livros para as crianças. Aqui é de uma escola que se chama Lúdica, essa imagem. E tem ali uma flor, né? Tem ali os livros posicionados, convidando a leitura. Diferente de uma caixa cheia de livros. Diferente de um saco, de uma sacola cheia de livros. Então, é desse lugar que eu quero trazer para vocês. O convite ao brincar, o convite ao acesso aos livros, ele não precisa ser um convite falado. Agora vamos lá pegar os livros. O próprio espaço é o convite. Vocês não se sentiriam convidadas a pegar um livro dali? Então, é nesse sentido. Seja o brincar simbólico, seja qualquer um dos contextos, precisa ser o convite. Precisa ser esteticamente pensado. Então, uma sala de bebês, né? Aqui é um varal, é um espaço na sala com vários aromas naturais. Porque a gente está falando de ampliar repertórios. A gente está falando de bebês, logo, eu preciso pensar em contexto para bebês. E a descoberta desses aromas? Não é repertório? Não é conhecimento? Isso aqui está na sala, gente. Não é uma atividade isolada. Agora nós vamos sentir os aromas. Aí passa o potinho lá com cheirinho, não sei do que. Passa o potinho. Precisamos pensar nos contextos da vida cotidiana que são vividos, uma escola viva, né? Eu não posso pensar em contextos sempre isolados, sempre fragmentados. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. A gente está num espaço escolar, né? Um espaço de educação. Então, os meus espaços precisam ser de educação também. E não os horários específicos. Quanto menor a criança, maior o suporte, porque ela ainda não é assim, ela é assim para desenhar. Então, como que eu ofereço esse momento de desenho para as crianças? Como que eu entendo esse momento? De novo, os bebês, ó. Não sei se vocês já conhecem sobre o cesto dos tesouros. Se não conhecem, vale a pesquisa, né? Faz parte do brincar heurístico. Mineia, você Oi? ficou falando aí sobre trazer contextos de leitura e o tempo inteiro eu fiquei lembrando do Cesto dos Tesouros, que é uma ação do projeto de leitura daqui do município. Ah, que legal! Viu só? O tempo inteiro você falando e eu me reportando ao Cesto do Tesouro. Exatamente. Porque aqui, vamos falar de ampliar repertórios, né? O que eu tenho nesse cesto aqui? Por que se chama cesto dos tesouros, né? Eu tenho temperaturas diferentes, eu tenho alumínio, que é diferente a temperatura da madeira, do plástico. Eu tenho pesos diferentes aqui, olha a linguagem matemática aí também. Eu tenho pesos diferentes, porque eu tenho objetos ali, eu tenho aquela escova, eu tenho colher, né? Eu tenho elementos que são de uso comum da nossa casa. As crianças não gostam de abrir lá a pia e tirar todas as panelas para fora. Por quê? Né? Porque ali tem algo muito mais interessante, às vezes, que aqueles brinquedos prontos, que tem a mesma funcionalidade o tempo todo.
Então, aqui eu tenho texturas, eu tenho temperaturas, eu tenho pesos, eu tenho tamanhos, eu tenho sons diferentes. Estou ampliando repertórios. Essa é a nossa função. Os nossos e os das crianças. Nós não oferecemos o que não temos. Então, se eu não tenho conhecimento sobre, eu não ofereço. Logo, eu não permito que essa criança tenha conhecimento de mundo muito mais amplo, né? Aqui, de novo, então, um contexto de leitura. Eu quis trazer para pensar, né, na questão da roda de conversa, da roda de leitura, que não é um problema nenhum, mas nada é um problema, né? Mas, assim, o modo como a gente faz essa condução, essa mediação é que vai mudar. Como as crianças estão sentadas ali? Tem muita diferença. Então, cada um está sentado do jeito que quiser, do jeito mais confortável possível. Precisa mesmo sentar com perninha de borboleta, perninha de índio, em formato de roda? Por quê? Façam sempre essa pergunta para vocês, gente. Todas as ações que vocês fizerem no dia a dia, perguntem por quê. Por que que faz 10 anos que a gente age assim? Por que que fazem tanto tempo que eu conduzo a roda de leitura assim? Por que que tem que sentar em círculo e com perninha de índio? Por que que as crianças que são tão pequenas, que estão se dando conta desse corpo ainda, elas precisam ser dirigidas, assim, e esses corpos precisam ser conduzidos? Por que que eles não podem... tá debruçado no chão ouvindo a história? Como é que vocês assistem filme em casa? Todo mundo posicionado do mesmo modo? Uns estão deitados com uma coberta, outros estão numa rede, outros estão deitados no chão, no tapete. Por quê? Porque é um modo mais confortável para aquele momento tão bacana que é assistir um filme. Então, a gente precisa se perguntar sempre da nossa função ali, né? Do porquê que a gente faz e para quem que a gente faz. Para qual é a faixa etária que a gente está oferecendo aquela experiência. Aqui as crianças devem ter 2 anos e pouco. Por que que elas não podem sentar cada uma ao seu modo? Tá? Então, assim, gente, leiam para as crianças poesias, parlendas, adivinhas, trava-línguas, leiam. Cantigas, quadrinhas, contos, mitos, lendas, fábulas. Não importa a faixa etária. Importa a oferta, né, dessas possibilidades para as crianças. Importa como eu vou conduzir. Por quê? É muito lindo fazer uma leitura de uma poesia. Mas se eu fico o tempo todo dizendo, escuta, silêncio, senta direito, olha para mim, não isso, não aquilo, que de fato fez sentido eu ler aquela linda e bela poesia? Então, a gente precisa conduzir esses contextos de modo que tenhamos um dia leve. Nós já temos tantas demandas, foi falado aí no início, né? Sobre essa questão do cansaço, às vezes, do professor, que trabalha ali o dia todo, que está nesse convívio com as crianças. E muitas vezes a gente vai indo por esse caminho, assim, de mais do mesmo, né? Eu já fiz, eles não querem, a gente precisa desse maravilhamento todos os dias. Eu preciso decidir ser a melhor professora que as crianças precisam nesse dia. Ser professora, eu costumo dizer que é como casamento. Eu preciso decidir todos os dias. Estar, né? Naquela relação, estar casado.
O professor do mesmo modo. Eu preciso decidir todos os dias estar lá inteira com as crianças, pensando e planejando para as crianças. E o que também foi dito aqui, buscando conhecimento para além do que nos oferece. Então, se eu tenho esse desafio em relação à leitura, por exemplo, e escrita, preciso buscar conhecimento, né? Se eu tenho o meu desafio sobre planejamento, preciso estudar a respeito. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês era justamente essa costurança em relação ao letramento e à vida cotidiana, né? Aos espaços, aos convites que a gente pode oferecer para as crianças. Deixo aberto para vocês compartilharem, falarem, perguntarem, para a gente ir conversando um pouquinho mais a respeito. O pessoal está bem silencioso, né, Tá, né? Sinéia? Estão bem Então, pensativas. assim, obrigada mais uma vez, viu, pela oportunidade. E quando você falou, você ficava falando, e eu me reportando ao Cesto de Tesouros o tempo todo, né, que é uma ação do nosso município, trazida pela nossa linda Jordânia, e assim, e abraçado por todos da secretaria, né? E assim, muito obrigada pela oportunidade. Cada encontro com você, cada coisa que eu vejo no seu Instagram, eu percebo que a gente está no caminho certo. A gente precisa se mexer primeiro para acertar o caminho, né? Não é fácil. Mas nós vamos conseguir, viu, Cineia? Vão sim. Vamos conseguir. Todos Estamos vamos. um pouco ainda engateando, mas nós vamos conseguir. Isso aí. Alguém mais quer falar? Cristiane levantou a mão. Não? Cristiane, não? Foi. Então, gente, para a gente ir fazendo o entrelaçamento, né? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem falar algo ou escreverem no chat também. A cultura escrita é para toda a escola. As crianças precisam acessar os livros, as crianças precisam ter momentos de leitura e escuta, mas os professores precisam organizar os contextos, os professores precisam oportunizar o manuseio, os professores precisam priorizar a leitura de leite, né? Os poemas, as poesias, a entonação de voz quando a gente vai contar uma história. E a gestão... Oi. Oi, meu celular travou aqui. Bom dia. Bom dia. Você falou assim que para deixar as crianças sentarem à vontade. Eu tô com uma aluna que ela passou um certo tempo sem vir. É que tô com minha criança aqui também. Ela ficou doente. Aí agora ela está se adaptando. Então ela quer ficar assim, sentar no mesmo lugar todos os dias, quer lanchar na sala. Então, assim, eu estou permitindo isso para ela, eu não estou tirando isso dela. Aí eu gostaria de saber se eu estou fazendo o correto ou se eu estou privando também ela de estar com as outras crianças. Porém, ela mesmo, durante essa semana, ela já levantou da cadeira, eu estava na outra mesinha com as crianças, e ela já sozinha ficou, e eu só observando. Aí, assim, se eu estou fazendo o correto, deixando ela agir da forma dela, ou se eu teria que estar, assim, mas sempre eu estou instigando. Sofia, sente com a Pró, vem aqui, vamos sentar aqui com os coleguinhas. Assim, sempre eu estou instigando ela, incentivando para vir onde nós estamos. Mas não estou tirando o direito dela de estar na cadeira dela,
tô deixando ela agir da forma dela, entendeu? Uhum. Aí eu gostaria de saber assim, se eu estou agindo certo ou se eu deveria estar, vamos, Sofia, você tem que sentar aqui. Ou eu tô, é, como é que eu vou falar? Não, Ou eu tá, entendi. você entendeu a minha fala? Entendi. Quando as crianças estão chegando na escola, né, se inserindo nesse espaço, elas precisam de segurança. Elas ainda não conhecem, elas não sabem o funcionamento e como elas precisam agir ali, né? Mas, então, desse modo, o professor vai respeitando esses tempos. Acho que essa Ah, é uma questão bem importante, respeitar os tempos. O tempo da criança não é o tempo do adulto, né? A gente tem o tempo do relógio, a criança não. então, Então, o lanche, ela falou assim, eu falei, você quer lanchar? Aí ela quer. Então eu falei assim, então vamos buscar. Ela já foi buscar o lanche no refeitório, mas quis retornar para a sala. Aí eu permiti. Eu disse, isso. então vamos buscar. Ela foi. Ela falou assim, mas eu quero lanchar na sala. Eu falei, então a Pro, vamos com a Pro. Aí ela foi, pegou o lanche dela, voltou e lanchou na sala. Aí eu queria saber, aí ela foi. Aí eu digo, mas eu ficava assim, com dúvidas, se eu estaria privando ela. Mas, de uma certa forma, ela está começando a se enturmar já com os colegas. Eu começo, tem a hora lá da história, eu passo as musiquinhas que eles pedem, né? Às vezes ele fala, Pro, eu queria ouvir essa musiquinha. Eu vou passando ela na cadeira dela, ela começa a interagir. Então, assim, É uma é, questão de tempo, né? A gente precisa dar tempo para a criança se ambientar e reconhecer esse espaço. Por quê? Porque a gente tem 200 oportunidades para as outras coisas, 200 dias letivos. Então, assim, a gente não está privando a criança, muito pelo contrário. Tu está medo de ser ofertando. assim também, né? Assim, nossa, será que eu estou excluindo ela, permitindo que ela, da natureza dela, faça assim? Às vezes ela fala, Pro, eu não quero fazer isso. Eu digo, tá bom, a Pro não vai insistir. Uhum. Precisar, a Pro tá aqui. Aí, então, assim, eu digo, aí eu fiquei meio com dúvida, né? Eu digo, será que eu estou excluindo ela? Mas, assim, é o tempo todo, eu estou me policiando, dando assistência a ela Sim, para que ela não se sinta só, para que ela saiba que eu estou ali na sala para o que ela precisar. isso Que mesmo. tinha Oferecer também, apoio, né? As crianças precisam ter o adulto referência, que no caso é tu. Tu é a professora referência, tu é o adulto referência, não tem a pai e a mãe ali. Então ele precisa se sentir seguro, respeitado, para logo se inserir nos grupos e começar a brincar, enfim, a participar como desejar na escola. Mas isso é super natural, assim, não te preocupa em relação a isso. O importante é ir conduzindo e oferecendo, sim, as possibilidades de participação, mas dentro do tempo da criança, né? isso. Então eu estava preocupada, já uma preocupação a menos. É Esse é o até caminho. trabalhando com massinha, e ela levantou, aí veio, eu falei, venha ficar com seus colegas. Ela veio, aí ficou assim, eu fiquei muito feliz, né? Diante, assim, ela ter faltado e tudo. A evolução tá muito boa. Mas Uhum. então, é o tempo dela, tá certo. Obrigada, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não, imagina. Então, gente, dentro dessa perspectiva aí para a gente ir encerrando, que eu sei que tem outra formação, né, Jordânia? Tu tem que ir? Não? Só para a gente finalizar, então, a cultura escrita é para todos da escola, como a gente estava falando aqui, é para a criança, é para o professor, é para o gestor que vai garantir esse acervo de livros, né, que vai instigar também o comportamento leitor do professor. Esse professor precisa de um comportamento leitor. É também para os funcionários que vão zelar pela conservação, que vão participar também de momentos de leitura, por que não? É também, a família também está inserida, né? Que vai zelar pelo acervo em casa, se as crianças levarem livro, que vai instigar a utilização do livro, que vai ler, que vai contar história. E a Secretaria de Educação também está envolvida quando orienta o investimento, quando lê e incentiva através da formação continuada, que é o que vocês estão vivenciando aqui hoje. Então, a cultura escrita, gente, só para a gente encerrar, vai além dos trabalhinhos com as letras e com as palavras, tá? É um mundo de possibilidades.
ofereçam contextos, pensem e enriqueçam essa vida cotidiana das crianças, registrem o que elas estão aprendendo, porque elas têm muito o que mostrar, né? E a gente tem muitas coisas para tornar visível em relação às aprendizagens das crianças. Espero que tenha feito sentido essa fala, né? Esse encontro aqui, e que a gente possa ter sempre bons encontros para estudar, para refletir, porque melhor do que aprender sozinho é aprender em companhia. Mais uma vez quero agradecer a escuta, o envolvimento de vocês aí. Eu sei que muitas aí eu vejo com caderninho, né, anotando e tudo mais, mas quero agradecer mesmo o convite de novo por esse momento de formação aqui desse grupo de professores. Muito obrigada. Obrigada, gente, no chat, não tinha visto. Obrigada, queridas. Ei, retornei. Então, pessoal, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, a Cimeia. Tá dando para ouvir? Sim, sim. Aí eu pensei que já estava bloqueando, porque eu estava bloqueando toda hora. E aí, assim, na verdade, Cimeia, é um prazer, viu, tê-la aqui conosco, nas avaliações que, né, a Secretaria sempre organiza. Os pedidos eram imensos com relação a seu retorno para a formação. Naquele dia que você me disse, não tem como, Jordânia, eu fiz, não, eu tenho que pensar em alguma ideia para que Cimeia não desista e venha nessa formação para falar, porque foi muita inquietação com relação à questão do contexto, né? E aí eu disse, não, Cimeia tem que vir. Foi quando você disse, eu só posso esse horário. Aí depois, outro dia, eu pensei, eu vou dizer para a Cimeia, nem que seja mais cedo, mas pelo menos ela tente fazer essa formação. Aí foi quando a gente conversou e ficou acordado esse horário, né? Porque eu sei da sua rotina, da sua labuta com relação às demandas que você tem, que não são poucas, né? Mas, assim, é um privilégio para a gente, né, daqui da nossa cidade. Sei que as meninas, né, os professores, diretores também, coordenadores, estão encantados com você. As auxiliares, né, que estão presentes, também não conhecia você, porque nunca participou de uma auxiliar de ensino. Lembra que você me perguntou? Jordânia, auxiliares de ensino, vão participar? Aí eu disse, nesse primeiro momento não, mas por conta também das demandas delas, passam a semana toda, 40 horas, né, trabalhando, e não é fácil. Sim. Né, para elas, para as auxiliares de ensino. Nós temos também aquela professora, né, que eu disse a você que eram os recreativos, mas que nas outras orientações elas participaram também, que são os professores substitutos para aquela atividade pedagógica, né, que as professoras saem e esse professor substituto fica no lugar, né, que vem fazendo o trabalho na educação infantil. Então, eu acredito que hoje, né, não só hoje, mas eu acredito que hoje a gente conseguiu, assim, ter você como uma pessoa que deixou a gente com reflexões, né? O que dizer desse momento, né, de hoje? Eu acho que é difícil até encontrar palavras que possam traduzir a beleza e a potência desse encontro, né? Assim, Cimeia, estar com Cimeia, né, com você, escutá-la, é uma mistura de sentimentos, silêncios e reflexões que nos invadem o tempo todo, o tempo inteiro. E quando eu disse a você, né, que você sempre diz para a gente nos cursos que o tempo já não é mais um do relógio. Né? Na verdade, a gente tem que levar em consideração a vida cotidiana da criança. E já que nós tanto queremos, né, o planejamento de contexto voltado para a vida cotidiana, por que, né, a gente não pensar sobre esse tempo? Então, assim, eu acredito que nós entramos em uma conexão profunda com o nosso interior, nossa atuação no mundo e também o nosso fazer com as crianças, né? Eu só queria, né, dizer para todos, né, gratidão pela presença de cada um, de cada uma, porque nós somos muitos buscando nos tornar melhor e dar o melhor para as crianças, para os bebês, né, da educação infantil. Que possamos vencer, no caso, as tantas barreiras, os tantos desafios que impedem a criação que está em nós,
mas que não percamos, sabe o quê? A amorosidade conosco mesmo. Eu acho que no final da sua fala, você, não foi nem da sua fala, foi do curso que a gente tomou sobre alimentação e nutrição, você falou sobre a questão do amor. Ah, né? tu estava lá, aham. Então, assim, eu acho que o amor pode... Eu também estava. Que legal. Eu fiquei feliz. E gostaria, assim, de agradecer, né, a secretária da Educação, Aline Silva, né, pela sempre estar aberta, né, para as nossas propostas e também, né, disponibilizando esses momentos. Nossa diretora pedagógica, Maria José, que ficou até, né, não concluiu por conta que já foi ficar com a Heloísa Mota, mas por acreditar nas propostas da educação infantil. E assim, para mim, enquanto professora, né, na verdade, pedagoga também, mas esse encontro, para mim, foi lindo, apesar de não ter ficado durante todo o tempo, mas eu vou assistir depois, e sério, né? Leve e também sensível ao mesmo tempo. Obrigada, viu, Cimeia, por tanto, por tudo que tem partilhado conosco na nova universidade, viu? É um prazer imenso, você não sabe o quanto eu fico feliz toda vez, e eu tento trazer aquelas pessoas que me inspiram, e você é uma dessas, sabe? É aquela pessoa que sempre está disposta a nos orientar, a trazer essa partilha mesmo. Então, gratidão, viu, por você ser sempre receptiva às nossas tomadas. Bom, tá, muito obrigada pelo carinho do início ao fim, né? Me emocionei no início com a tua fala, lendo um trecho do livro, me lendo, né? E quero dizer a vocês, então, que é um prazer falar para professores. Como eu disse, eu acho que foi no outro dia, todas as falas que eu penso, que eu preparo, são falas que eu gostaria de ter tido na minha formação. Então, buscar sozinho é muito mais difícil, é muito mais doído, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade, então, de compartilhar e de instigar outras pessoas a buscarem. Então, sejam autoras das práticas de vocês. Se reconheçam como protagonistas, criem pedagogias, criem formas de fazer. Tem a essência, tem a base, que é a teoria, mas sejam professoras, pesquisadoras que fazem a diferença na sala, na turma de vocês. Que esse encontro, que essa manhã, então, tenha grandes desdobramentos aí em relação à cultura escrita, ao brincar, né, a vida cotidiana como currículo nas práticas de vocês. Se quiserem compartilhar algo depois, se quiser me marcar lá no Instagram também com o que vocês vêm fazendo, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais do trabalho desse município. Beijo grande, gente. Um bom sábado aí, um bom final de semana com a família. E julho, já vou entrar em contato para já agendar para julho, viu? Ah, então vai. Então corre logo, que tá apertado. Vou passar logo o tema para você. Ah, então tá bom. Que Beijo, legal. amor. Beijo. Tchau, tchau. Oi, tchau, pessoal, que eu já vou para outra live. Um abraço e bom final de semana para todos vocês. Eu estava com saudades. Beijos.